Roberto Polina, autor de Direito Aplicado à Gestão e bacharel em Direito pela Universidade de São Judas Tadeu, especialista em Direito do Consumidor, Direito Ambiental e Processos Coletivos, pela OAB, pós-graduado em Direito Civil e Processo Civil pelo Centro Universitário Salesiano de São Paulo. Tem mais de 18 anos de experiência na área jurídica de empresas, escritórios de advocacia e associações sem fins lucrativos, atuando no contencioso e consultivo das esferas civil, trabalhista, imobiliária, ambiental e societária. Ministra palestras jurídicas em entidades privadas e públicas, como o Instituto dos Advogados de São Paulo, Rotary Club e Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de São Paulo. Ele é membro da Associação dos Advogados de São Paulo e é diretor jurídico da empresa Syscount Construções e Empreendimentos Ltda. Limitada. O livro Direito Aplicado à Gestão, como o próprio nome indica, tem por objetivo elucidar o direito brasileiro para o que tange uma introdução ao tema específico da gestão empresarial. Por isso mesmo, começamos do início. O que é direito? Para isto, nos é apresentada uma seção que vai da página 8 à página 38, englobando 2 capítulos para nos situar em relação ao direito. Ele diz ao citar Palaia: o direito resguarda, defende, ampara, protege e serve o indivíduo em todos os momentos. Agimos ou nos abstemos de agir de alguma maneira no que diz respeito ao direito? Ele regula as ações do indivíduo em sociedade, se aposta do sujeito e o mantém sob proteção, mas o considera parte da sociedade, até porque o direito e sociedade se pressupõem. Onde existe direito, existe sociedade. Onde existe sociedade, existe direito. Difere o direito também da moral? A moral é unilateral e o direito é bilateral. A moral indica um dever, mas não impõe regras. Não há a imperatividade de uma ordem superior que lhe impõe repressão. O livro também discrimina as diferentes distinções da palavra direito, que podem se referir ao direito como norma, direito como faculdade, direito como justo, direito como ciência e direito como fato social. O direito que tratamos aqui é o direito positivo, ou seja, de normas. Molina nos introduz a clássica divisão dos poderes republicanos, que remonta desde Aristóteles até Locke e Montesquieu. Citando Lenza, ele diz: as primeiras bases teóricas para a tripartição de poderes foram lançadas na antiguidade grega por Aristóteles, em sua obra Política, através do qual o pensador vislumbrava a existência de 3 funções distintas exercidas pelo soberano, quais sejam a função de ditar normas gerais a serem observadas por todos, a de aplicar as referidas normas ao caso concreto e a função de julgamento, dirimindo os conflitos oriundos da execução das normas gerais nos casos concretos. Posteriormente, Montesquieu iria realizar a divisão desses 3 tipos de poderes, argumentando que cada um deveria operar isoladamente, e isso com a intenção de que cada um dos poderes funcionasse como um contrapeso do outro, balanceando-os, impedindo de que um tomasse as funções destinadas a outros grupos. Assim é o Brasil, com poderes divididos em 3, executivo, judiciário e legislativo. O executivo é o órgão que tem como função principal o exercício dos atos de chefia de Estado, de governo e de administração. Na esfera federal, o poder executivo é exercido pelo presidente da República, nos estados, pelo governador, nos municípios, prefeitos. O legislativo é o órgão responsável pelo exercício das atividades de legislar e fiscalizar o poder executivo, sendo auxiliado pelos tribunais de contas, ou seja, esse cara faz as leis e vê se o presidente está trabalhando. As leis podem ser de diferentes tipos, das quais podemos citar a emenda à Constituição, a lei complementar, a lei ordinária, a lei delegada, a medida provisória e mais algumas. O Poder Judiciário é o órgão responsável pela resolução de conflitos de interesses existentes em um determinado processo, sendo cada órgão do Judiciário específico para cada caso. Você tem o STF, o CNJ, o STJ e por aí vai. Os órgãos federativos são a União, os Estados e os municípios. O autor nos apresenta também as fontes do direito, ou seja, de onde surgem as normas, já que estamos falando do direito positivo e do direito brasileiro. Para o autor, o direito começa nas relações sociais, ele diz. As pessoas se relacionam em função das atividades sociais, profissionais e pessoais, em razão de seus mútuos interesses e visando certas finalidades. Tais relações, enquanto de cunho meramente pessoal, envolvendo fatos não controvertidos e sem envolver pretensões ou interesses atuais ou futuros, podem ser consideradas meras relações sociais. E, no entanto, quando as relações pessoais entre 2 ou mais pessoas envolvem direitos ou obrigações que se encontram respaldados pelo direito positivo, estaremos diante de uma relação jurídica. As fontes do direito que sustentarão as normas estabelecidas são as fontes históricas, fontes materiais e fontes formais. As históricas.
Para Palaia, as fontes históricas do direito são escritos, monumentos, inscrições, testemunhos de contemporâneos pelos quais nos é possível averiguar quais foram as normas jurídicas que regiram tal grupo em dada época da história. As fontes materiais, que são as fontes que produzem o direito, isto é, a autoridade que produz o direito, tais como os poderes legislativo e judiciário. As fontes formais, que são, nas palavras de Palaia, formas de expressão do direito, ou também modos de manifestação da vontade social na expressão do direito. Como, por exemplo, a jurisprudência, a doutrina e o costume. No desenvolver do texto, notamos que é abordado os casos particulares da legislação brasileira em relação à gestão, do qual, em nossa opinião, o gestor tem a necessidade própria de acompanhar cada motivação e repercussão jurídica de suas ações. Afinal, a parte que de fato se faz mais necessária no desenvolvimento do livro é a fundamentação da teoria jurídica brasileira, coisa que abordamos com maior desenvoltura. Da própria natureza do direito brasileiro, não há como termos certeza dos estragos dos nossos atos. Portanto, temos que prestar muita atenção no estudo das normas jurídicas enquanto gestores. Se saber quais são os atos, os fatos e negócios para o direito, seja os sujeitos, seja a teoria da empresa, seja a organização da empresa e seja todas as responsabilidades encarregadas àquele com responsabilidade para gerir um grupo, uma empresa ou qual que seja o negócio.